Olá! O vídeo de hoje é sobre A Queda de Albert Camus. Bom, o Camus foi um escritor, ensaísta, filósofo, dramaturgo argelino, né, mas de família francesa, e ele nasceu em 1913. Morreu em 1960 num acidente de carro bem novo e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. O Camus está associado ao existencialismo, né, esse movimento filosófico, embora ele mesmo não necessariamente se enquadrasse, mas ele está sempre associado principalmente ao grupo do Sartre. E o Camus tem uns livros de que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Mito de Sísifo, é um livro que eu sempre indico. E esse livro, A Queda, dialoga bastante com o Mito de Sísifo. Os escritores existencialistas tinham o hábito de escrever bastante literatura, né? Eles escreviam os seus textos teóricos, filosóficos, ensaísticos e uns textos literários que de uma certa forma dialogavam com esse, ou que demonstravam essas ideias, né? O Sartre fazia isso bastante, mas isso começou com o Kierkegaard, que é meio ali o início mesmo do movimento existencialista. Além disso, tem alguns autores só de literatura que também são considerados existencialistas, como o Kafka e o Dostoiévski. Mas o Camus, então, escreveu alguns romances e algumas peças. E o Camus prezava bastante o romance para pensar a vida do homem, porque o Camus achava que os filósofos muitas vezes se afastavam muito da realidade da vida do homem e ficavam muito só em abstrações. E ele achava que era no romance que você refletia realmente sobre as questões mais importantes, fundamentais da vida do homem. Então ele prezava muito esse gênero. A Queda era para ter sido um conto, mas ele acabou ficando muito extenso, acabou virando assim, uma espécie de novela. E ele é em forma de diálogo, mas nem tanto. Aqui a gente tem um personagem que se reporta o tempo inteiro a um interlocutor. Ele fala com uma pessoa o tempo inteiro. Só que a gente não vê a fala dessa outra pessoa, ou seja, é como no Grande Sertão Veredas, né? O Eobaldo faz a mesma coisa. Então ele, apesar de ele ser um diálogo, ele na verdade é um monólogo. Então assim, esse livro é um livro curto, essa edição da Record tem só 110 páginas, mas ele é um livro denso. Ele não é um livro de ler de sentada. Eu não recomendo ler assim, porque você vai deixar passar muita coisa. É um livro que tem muita reflexão densa. Bom, quem fala nessa história então é um homem chamado Jean-Baptiste Clémence e ele foi um advogado em Paris, ele é francês, só que agora ele está em Amsterdã. E em Amsterdã ele está numa mesa de bar e conhece uma pessoa aleatória lá, um homem, e começa a contar sua vida para esse homem. Então o livro ele é uma espécie de confissão dessa vida de que esse advogado tinha. E o Clémence vai falar que ele era um advogado muito bem sucedido, que ele era muito bem visto, ele tinha gozava de ótima reputação, que ele tinha sucesso com as mulheres e que ele tentava sempre ajudar os seus clientes, né, quando ele os defendia. Só que o Clémence, ele vai mostrando como ele era um grande hedonista, que não, na verdade não se conectava realmente com ninguém. Não se importava com ninguém além dele mesmo. Era um homem que ele era um grande hedonista, ele se amava muito. E ele começa a confessar que as razões pelas quais ele praticava o bem eram dúbias. Ele não praticava o bem pelo bem. Ele praticava o bem porque ele queria ficar bem na fita, porque ele queria favores, porque ele queria ficar gozado, ele queria ter uma reputação impecável. Em resumo, ele queria aplausos, né? E aí o que acontece? Vai haver um movimento assim de ruptura. E o Clémence vai presenciar um acontecimento trágico, que é um suicídio,
E isso vai causar, de uma certa forma, a consciência do absurdo nele, né? E é importante dizer que o Camus é um filósofo do absurdo, né? Ele, assim como Sartre e assim como outros escritores, né, como Beckett, eles pensavam ali sobre o absurdo. E então o Clemence, ele começa a ouvir umas risadas quando ele tá passando na Ponte das Artes em Paris. Ele tá sozinho de noite. E essas risadas sempre fazem ele voltar para essa memória desse suicídio, porque o modo como ele reage, porque ele presencia o suicídio e o modo como ele age no momento marca ele de uma certa forma, é algo que ele não consegue esquecer e que faz ele ter consciência do absurdo do mundo, da dubiedade, da ambiguidade do ser humano. E ele passa a não mais conseguir viver pura e simplesmente de acordo com aquelas regras de vida que ele tinha, que era o de estar sempre por cima da carne seca, porque era sempre assim, ele nunca podia falhar, ele sempre tinha que estar em vantagem, né? E esse livro tem passagens ótimas, eu mostrei algumas no Instagram. É até uma coisa curiosa, porque como o Camus tem muitas frases assim meio de efeito, isso pode dar a impressão de que é um livro assim que quer ser bombástico e tal, né? De que na verdade não seja nem tão profundo assim, mas não, na verdade ele é. Mas ele tem passagens excelentes em quando ele fala dessa vida que ele levava. Por exemplo, a verdade é que todo homem inteligente, como o senhor bem sabe, sonha em ser um gangster e em imperar sobre a sociedade unicamente pela violência. Como isso não é tão fácil como a leitura de romances especializados pode fazer crer, envereda-se geralmente pela política e corre-se para o partido mais cruel. Que importa, não acha, humilhar o próprio espírito se dessa forma se consegue dominar o mundo inteiro? Num outro momento, ele diz assim: os homens só se convencem das nossas razões, da nossa sinceridade e da gravidade de nossos sofrimentos com a nossa morte. Enquanto estivermos vivos, o nosso caso é duvidoso. Só temos direito ao seu ceticismo. Bom, depois desse acontecimento, então, que marca a vida dele, ele começa a tomar consciência de uma série de falsidades da sua vida. Então ele começa a perceber como os motivos pelos quais ele agia eram dúbios, como ele tinha uma vida ambígua e falsa. E esse autoexame faz com que ele examine o mundo também, né? E aí, nesse sentido, ele diz que ele se transformou num juiz penitente, porque depois que ele analisou toda a falsidade e superficialidade da própria vida, ele entendeu a superficialidade e falsidade do mundo. E então agora ele fica confessando para estranhos essas coisas da vida dele, para que esses estranhos, de uma certa forma, também percebam o absurdo da sua vida, né? E então ele diz, de uma certa forma, que ele julga as pessoas na medida em que ele revela totalmente a sua baixeza. Então, ao contar a sua própria história, ele serve de espelho para que as outras pessoas percebam também as ambiguidades da sua própria vida. E então ele percebe que, desde que o homem ele é ambíguo com o mundo e consigo mesmo, porque o próprio homem ele não age de acordo com os motivos pelos quais ele realmente diz que age ou acredita que age, né? Depois que dessa tomada de consciência, ele percebe que o mundo inteiro é ambíguo, porque todo mundo vive nessa dinâmica das falsos motivos, das falsas razões, da duplicidade, da ambiguidade. Então o mundo inteiro é ambíguo. E tem uma coisa curiosa, porque o nome do personagem é Jean-Baptiste Clémence. Então é como se fosse João Batista Clemência. E em vários momentos do livro, ele se refere à queda do paraíso, como se a queda fosse a queda do paraíso. Só que na visão do personagem não existe uma salvação religiosa, salvação cristã, né? Esse diálogo aí com os nomes bíblicos ou com os acontecimentos bíblicos é só para mostrar, na verdade, que para ele não tem solução, né? Que
O que na visão cristã seria pecado, para ele é só um mal presente no mundo e que torna o mundo absurdo. Nesse livro aqui, O Mito de Sísifo, ele vai falar um pouco sobre essa coisa do absurdo do mundo, que seria meio que a impossibilidade de um mundo se reduzir à racionalidade humana. Isso não quer dizer que o mundo não tenha ele não tem uma ordem racional, porém o Camus diz que existe a ordem do absurdo. Bom, depois de tomar consciência das verdades da sua vida e do absurdo do mundo, o Jean-Baptiste decide mudar algumas coisas na sua vida, no seu modo de viver. E aí ele age um pouco como o homem revoltado, que o Camus vai descrever aqui também. O Mito de Sísifo não é um livro literário, tá, gente? É um livro, um ensaio filosófico. E aqui, porque esse livro aqui, O Mito de Sísifo, o Camus vai falar sobre o suicídio, né? Ele comenta uma frase muito famosa do início desse livro, que é o que não existe problema filosófico mais importante que não seja o suicídio, né? E ele vai dizer se ele vai refletir se diante do absurdo do mundo vale a pena viver. O Camus é contra o suicídio, né? Ele acha que o homem deve se revoltar contra o absurdo do mundo, mas essa revolta não é pela morte. Então o Camus ele é contra tanto o suicídio contra o assassinato, porque ele acha que o homem deve ter a possibilidade de viver conscientemente o absurdo. E para ele essa é a verdadeira revolta. E aí por isso a figura do Sísifo, porque o Sísifo ele é condenado pelos deuses a carregar uma pedra morro acima todas as vezes, a pedra cai, ele desce, depois empurra de novo e assim pela eternidade. E ele diz que o Sísifo se torna um homem revoltado quando ele toma consciência do absurdo da situação. E aí depois que ele toma, ele pode ser feliz, porque ele pode escolher levantar a pedra, ele abraça o seu destino, ele não está ali mais como uma vítima, né? Então ele aceita, e ele aceita que ele vai levantar aquela pedra feliz e satisfeito. E isso é ser o homem revoltado pro Camus. Então é esse homem que toma consciência do seu absurdo, mas não nega o absurdo. Ele vai viver o absurdo conscientemente, de acordo com um código moral próprio. E é meio que vai acontecer aqui com o Jean-Baptiste Clemence. Então eu não vou falar mais o que acontece depois do livro, né? Porque aí seria contar o livro inteiro, mas ele vai, em algum momento, esse acontecimento vai causar uma mudança na vida dele, né? Em algum momento, o fato dele ter presenciado esse suicídio e de ter que conviver com um sentimento ruim em virtude do que ele fez, né? De como ele agiu, vai fazer com que ele tome consciência desse absurdo e decida viver de acordo com um código moral específico e com plena consciência desse absurdo. Pro Camus não tem como correr do absurdo. O absurdo faz parte da vida de todo mundo. Então você só pode viver plenamente se você aceita esse absurdo com consciência dele, né? Você não fica ali como uma criatura à mercê dos acontecimentos. Você tem noção desse absurdo e você pode viver sem negá-lo, aceitando. Isso para ele é ser livre de uma certa forma, né? E é se revoltar. O Camus fala então sobre uma lucidez. Então, o que ele está querendo dizer é que esse personagem que não era sincero consigo mesmo sobre os motivos pelos quais ele fazia as coisas, né, quando ele percebe os seus motivos dúbios na relação com o mundo e vê que todo mundo tinha também motivos dúbios na relação com ele, ele alcança essa lucidez. E somente quando você alcança essa lucidez é que você pode se considerar livre. Você já não é mais um escravo, você não está mais preso, prisioneiro de conveniências, porque você sabe por que você está fazendo as coisas agora, né? Você não está mais, vamos dizer assim, enredado numa série de fios de ambiguidades, né? Você está plenamente consciente. Bom, é isso, é um livrinho bastante denso, mas que eu recomendo bastante. Acho que ele traz reflexões bem interessantes sobre os motivos pelos quais nós estamos fazendo as coisas, pelos quais nós estamos agindo, se estamos sendo verdadeiros com a gente mesmo, né? E também aproveito para recomendar O Mito de Sísifo, que é um livro ótimo, também traz ótimas reflexões, vai falar do Ivan Karamazov, né? Vai falar de alguns livros de literatura aqui também.
E é isso, me digam se vocês já leram A Queda ou O Mito de Sísifo, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau.